Bom dia, sabadão, hoje é dia 3 de abril, já estamos em abril e o projeto super bacana aí, continuando, vem coisa boa por aí, a vida é agora e hoje o papo é muito bacana, muito gostoso. Olá para quem está chegando agora, olá Luciana, olá Frederique, a nossa convidada já chegou diretamente do Rio Grande do Sul, J. Cavalcante. Deixa eu já convidar a Frederique para a gente aproveitar todo o tempo possível e já começar a nossa conversa. Então vamos lá, Frederique, deixa eu te convidar. Vamos lá, estão me conectando. Bom dia para quem está chegando, já chama o vizinho, chama um amigo. Olá, Frederico. Oi, Di, tudo bem com Tudo. você? Bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia, Muito, pessoal. muito bom ter a sua presença. E é legal porque a gente vai se encontrando aos sábados e a gente vai vendo as pessoas chegar e falar assim, olha, uma audiência garantida. Minha mãe entrou, minha irmã entrou, a Giovana entrou, minha aluna. Então eu falo, poxa, para alguém a gente vai falar. Nem que seja para nós dois, já estamos aqui falando. Que coisa É boa. verdade, é Então, antes de verdade. tudo, eu quero agradecer o convite. Como você sabe, é um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo, que a vida é agora. E falar da vida é agora, a gente tem que trazer pessoas que conseguem transmitir verdade no que fala, que conseguem transmitir com toda a delicadeza, né, este lado como a gente tem que encarar a vida. Nós estamos passando por um momento difícil, mas é melhor a gente abraçar este momento e acreditar que vem coisa boa por aí sim, afinal coisas boas acontecem por aqui, e o quanto é importante saber que mesmo num período de tantas incertezas, né, num momento tão delicado para a gente pensar aí, a gente teve a chance de se conhecer. Então, eu sempre falo que eu tenho que agradecer o ano de 2020 e eu prefiro agradecer o ano de 2020 por ter conhecido pessoas tão legais. E que bom que essas pessoas continuam na minha vida e que bom que acreditaram no projeto. Hoje a live está acontecendo de dentro do escritório da Iuper, tá? Então hoje nós estamos oficialmente aqui no escritório da Iuper em Salvador, né, na unidade de Salvador. Então que bom ter você aqui. Eu vou fazer uma introdução e depois dessa introdução a gente começa a nossa conversa aí, porque com certeza vem coisa boa por aí. De antemão, já quero agradecer a presença de todos. Já vi que o Thiago Rocha entrou, que bom, uma pessoa super querida. Rose, seja bem-vinda. Ou seja, já tem gente do bem. Eu fiz uma introdução aqui, tá? E eu vou fazer essa introdução para a gente começar. Fiz uma cola para a gente não perder, porque falar de Frederic Mete não é fácil, né? A gente tem que se preparar. Afinal, a gente vai falar sobre finanças, sobre dinheiro. Então vamos lá. Falar sobre finanças é algo muito atual. Num cenário em que tudo está mudando, desde a nossa forma de trabalhar, como nos relacionamos, até a simples compra no mercado. Quando a gente para entender o todo, né? Apesar de que a maioria não estava familiarizada, as finanças hoje já estavam nos nossos smartphones há um bom tempo. Ou pela uma pressão ou por uma resistência, a gente já podia fazer tudo através do aparelho na mão, quando a gente tem contato com o mundo. Só que a gente tinha aquele medo, ao mesmo tempo que eu tinha um medo, eu tinha resistência. Com a pandemia, a gente foi obrigado a experimentar, ou melhor, experienciar. Essa facilidade em acompanhar investimentos e carteiras já eram realidades pré-pandemia, né? Eu lembro que eu mesmo sou um caso que eu não tinha cartão de crédito antes da pandemia. Olha que loucura. CEO de uma empresa, né, não tinha cartão de crédito. Eu sempre gostei de dormir com a sensação de não dever para ninguém, não dever nada. E a pandemia me obrigou a ter o cartão de crédito. Afinal, eu precisava comer. Eu precisava me ocupar com Netflix da vida, com tudo isso. Então, eu experimentei. E aí vem a questão da educação ou reeducação com o lado das finanças em si. E agora, no meio dessa mistura toda, né, eu trago uma influenciadora que, além de falar, além de versar sobre finanças, ela vai trazer a sua visão ligado a lifestyle. E é interessante, né, o quanto que vocês aí do outro lado, que estão assistindo agora, vão poder depois assistir, divulgar para os outros, o quanto que de maneira leve e sutil, a Frederic pode trazer ideia, assim, de como a gente levar essa vida incerta, pandêmica, com o lado da preocupação voltado para finanças. Afinal, independente de pandemia ou não, o cuidado com o nosso dinheiro sempre existiu. Agora, muitas pessoas sabem ganhar, mas não sabem gastar. Ou gastam mais do que deveria, né? Então, acho que começa aí pela dica. Então, a nossa convidada de hoje, eu vou falar, depois que eu fiz a live com o Biraci ele se apresentou assim, o Biraci Pataxó, né? Eu vou falar com o Diego, meu amigo.
Então, eu vou falar com Frederique Med, que é minha amiga, que eu ganhei de presente em 2020, que além dessa pessoa que tem um sorriso gigante, que consegue falar pelos olhos, é uma influenciadora e eu espero que ela influencie vocês como ela influenciou na minha vida e por que ela está aqui hoje, sendo uma das 10 pessoas do projeto A Vida é Agora. Então, Frederique, quem é essa pessoa e quem é essa influenciadora, Frederique Med? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Di. Obrigada pelo convite. Já te falei, isso também foi um grande presente na minha vida do ano passado. São aqueles presentes para a vida que a gente bate o olho, sabe que vai ficar. Então, sou muito abençoada de te ter, de seguir contigo do meu lado. E quem é a Frederique? A Frederique, eu acho que tem tudo a ver com a ideia do teu projeto. Eu acredito muito que a vida é agora. Então, acho que a gente tem que viver o hoje. A gente, sim, tem que se preocupar com o amanhã, mas o amanhã ele é muito incerto. E eu acho que a pandemia ela veio nesse sentido, justamente, de nos mostrar o quanto a vida é incerta, o quanto a vida é frágil e o quanto a gente tem que valorizar cada coisa que a gente tem hoje, agradecer cada coisa que a gente tem hoje. E eu acho que muito mais do que isso, a gente tem que aprender a enxergar coisas boas e oportunidades, por mais que o mundo está desabando, as coisas estão um caos, a gente sempre tem que enxergar coisa boa. Então, sempre tem que buscar o aprendizado dentro de tudo que a gente está vivendo. Então, acho que essa é a Frederique. A Frederique é, como o Di falou, as pessoas que me conhecem sabem que eu, pelos meus olhos, já sabem o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E essa é a Fred, Di. Eu tenho muito prazer de estar aqui contigo nesse projeto, que eu tenho certeza que já está sendo um sucesso e só tende a crescer mais ainda. Que lindo. Para quem está chegando agora, obrigado pela presença de vocês. A gente tem aí o Alisson. Alisson, saudades. O Alisson é um irmão que eu ganhei na vida lá atrás. Hoje, como eu assumo que eu tenho 40 anos, né? Então, quando eu tinha 17, 18 anos, o Alisson entrou na minha vida. E nós temos aí uma amizade muito linda de irmão mesmo. Que bom que você está presente. Agradecer a Renata, agradecer o Eduardo. Só gente do bem. Que bom. Finamor, sempre presente, né? Outro presente aí que eu ganhei, que já fazia parte da sua vida. E Valéria, que bom, seja bem-vinda. E aí, ó como os laços, né? Como a rede vai fazendo. Eu falei do Alisson, aí aparece Valéria, que me levou para conhecer o Alisson, aí eu tô falando com você, aparece Finamor, é tudo uma questão de rede e conexão, né? Então, É verdade. Gente boa realmente se atrai. E pegando o gancho, né, de gente boa se atrai, quando a gente pensa nesse momento que a gente vem vivendo, lógico que surge aquela incerteza em relação a finanças, né? O que vai ser de mim amanhã? Como é que eu vou me reinventar? Eu tenho que pagar conta de luz, eu tenho que pagar conta de água, eu tenho que pagar aluguel. Mas aí a gente tem que pensar que essas contas sempre existiram, né? E a gente sempre ficou naquele impasse. Poxa, o que eu vou pagar de um lado? Como é que eu vou pagar do outro? Como é que eu vou me reajustar? E a vida, na verdade, é um verdadeiro reajuste, né? A gente está reajustando dia após dia para saber como é que eu vou lidar com as finanças. Hoje, eu não posso beber determinada coisa, mas amanhã eu posso beber. Não é porque eu tive determinado comportamento de vida ontem que eu preciso seguir isso. Então, é o momento bem da gente dar uma freada e pensar como é que eu posso ajudar o outro. E aí, trazendo essa colocação, né, eu penso muito no seu dia a dia, Frederique Med, né, que não deixou de viver, né, tem a preocupação de se sentir bem, pegou o Covid, sim, né, mas pegou o Covid, soube se resguardar, passava mensagens positivas. Eu acho que uma das grandes vertentes da vida, né, quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, não é se entregar a ele, né? Vamos abraçar o momento e saber, poxa, o que eu estou tirando disso, né? Talvez eu esteja tendo a única chance de poder me reinventar. E essa reinvenção é dar valor a coisas que a gente via como pequenas, que na verdade são coisas grandiosas, como, por exemplo, estar aqui falando contigo, de poder passar isso para os outros. E para quem está nos assistindo, a Frederica é uma pessoa muito próxima, ela é aquela influenciadora que responde sim às redes sociais,
ela aquela influenciadora, é aquela pessoa muito humana, que se tiver numa mesa champanhe ela vai tomar, se tiver cerveja no copo de plástico ela vai tomar e vai sorrir do mesmo jeito, né? Porque ela sabe levar a vida de maneira leve. Eu acho que é isso que a gente tem que levar sempre como mensagem. Levar a vida de maneira leve para a gente conseguir driblar tudo isso. E aí, Frederica, a pergunta que eu trago para você, quando foi que deu esse estalo para iniciar essa vertente nas redes sobre essas finanças e lifestyle? Foi durante a pandemia, então sempre foi a função das redes sociais de transmitir conteúdo, ela sempre foi uma vontade, e muitos amigos meus que conviveram comigo, ex-alunos da época da SPM, me incentivavam a isso. Fred, tu que consegue transmitir as coisas de forma didática, de forma leve, que faz com que a gente consiga compreender por que tu não vai para as redes, faz cursos online. Só que naquela correria do dia a dia que a gente sempre vivia, nunca acabava sobrando tempo de realmente me dedicar a isso. E eu acho que a pandemia, ela nos tirou uma coisa que a gente gosta muito como professor, que é o contato. Então, de estar em sala de aula, de interagir com as pessoas. E eu acho que a rede social acabou sendo um dos meus refúgios durante a pandemia. Então, eu acabei perdendo aquele contato, aquele engajamento, aquela interação que eu tinha em sala de aula e pensei de que forma que eu vou poder interagir com as pessoas e levar aquilo que eu gosto e levar aquilo que eu sei um pouquinho mais adiante. E daí começou como se fosse uma brincadeira, a geração de conteúdo. Começou muito para ver se eu me adaptaria, se eu gostaria, e acabei gostando. Então, eu posso dizer que começou como uma brincadeira de levar para... E eu comentei isso essa semana ainda. Mas por que criar conteúdo em rede social? Eu disse, criar o conteúdo para aquelas pessoas que eventualmente não chegariam até mim, não teriam aula comigo, eu não poderia conviver. Então, é uma forma de a gente poder levar adiante o pouco que a gente sabe, mas que muitas vezes o pouco que a gente sabe pode ser muito para as outras pessoas. Então, acho que foi muito nesse sentido, assim, a minha motivação de começar a gerar esse conteúdo. E tem uma coisa, né, Frederique, que se eu estiver errado, me desculpe, né? Tem uma coisa que é muito claro, que você, mesmo numa brincadeira, eu acredito que você não imaginava o alcance tão genuíno que você teria, né? Não. Por quê? Falar de números, eu sofro com isso. Eu amo números. Mas eu amo entender o que está por trás dos números, né? E eu tenho a sorte de ter pessoas que acabam se identificando comigo, né? Em sala de aula, vários alunos, amigos, poxa, vamos falar com o Diego sobre números. Porque na minha cabeça, né? O número é frio. Mas a peça entre cadeira e computador que vai trazer toda a riqueza para o número, né? E acho que isso é muito bacana. E você, de uma maneira, primeiro, né? Você trazendo para sua rede, onde as pessoas podiam falar, poxa, mas a Frederica vai falar sobre vinho. Ela vai falar sobre vida, sobre bem-estar. E você consegue casar o bem-estar, consegue falar de vida, consegue falar deste lado incerto que a gente tá vivendo, sim, mas com a preocupação dos números. Porque nós somos o número, né? A vida é um número. Então, como que a gente pode atrelar este número que é muito legal? Olha, a gente está com uma audiência muito bacana. Adriana, seja bem-vinda. Olha que legal, Rei Borges, Alê. Olha, muita gente legal. Que bom, que bom. Daniela, advogados, entraram. Que bom, gente. Sejam bem-vindos. E aí, pegando o gancho, né, Fred? A gente pode falar Fred, né? E aí a gente observa que mesmo numa possível brincadeira, você se torna essa referência. E aí, me desculpe, Finamor presente na sala. Eu acredito muito mais no Finamor como formador de opinião, como a Frederique como formadora de opinião, do que simplesmente falar que é influenciador. Porque quando a gente pensa no formador de opinião, o formador de opinião ele tem precisão do que ele está falando, né? Ele sabe o que ele está falando. A gente tem aqui a Valéria, né? A Valéria que está na nossa live. A Valéria, ela não
não deve ser considerada influenciadora sobre diversidade. Ela é uma formadora de opinião, porque ela tem uma bagagem e tem repertório para isso. E a mesma coisa quando eu trago para você. Quando eu estava fazendo a minha colinha para falar contigo, né, eu falei assim, poxa, não, vamos entender como influenciadora, afinal as pessoas a enxergam como influenciadora. Mas eu prefiro falar muito mais que a Frederic, na verdade, uma formadora de opinião. Né? Igual o Finamor está aqui falando também, ó, tem propósito, isso mesmo, porque tem propósito. E é muito legal, para quem está nos assistindo, saber que você tem conteúdo para falar tanto com uma marca ou com um profissional de milhões, como também de mil, né? Ou de 1.000, ou abaixo de 1.000, porque este é o jogo, né? Então, assim, é muito legal quando a gente tem a chance de pegar projetos gigantescos. Porra, é legal, hein, aqui em Salvador, hein? Não é palavrão. Porra, mas eu posso ter sucesso tanto num projeto grande, como eu posso fazer daquele projeto pequeno, grande também. E uma coisa que eu vim percebendo nas suas falas é a preocupação que você tem em falar de acordo com a audiência. É falar de gente para gente, né? E aí, Frederic, você sabe muito bem que esse mercado de comunicação, esse mercado de publicitário que eu faço parte, tá? Gosta de falar bonito, começa a colocar um monte de frases difíceis no meio, aí do outro lado a pessoa finge que entendeu, você finge que está falando bonito e no fim ninguém entendeu nada. E quando a gente pega os seus cards, né, toda a sua rede e o jeito que você vem se expressando, a gente vê que não é uma simples influenciadora, é uma formadora de opinião, porque está falando de acordo com a audiência e a audiência pode entender. Este cuidado com a fala, como que é o seu preparo para conseguir falar de acordo com a audiência? Eu acho que eu tenho isso desde o primeiro dia que eu entrei em sala de aula. Eu acho que isso a sala de aula acaba nos ajudando, porque cada turma ela vai se adequar a um estilo de comunicação que tu vai ter, a um estilo de didática que tu vai ter. E eu acredito que a rede social acaba sendo uma replicação daquilo que a gente, como professor, acaba já fazendo. Então, quando eu vou dar uma palestra, eu preciso olhar no rosto das pessoas e preciso entender de que forma que eu vou conseguir transmitir aquilo que eu quero transmitir para eles e que eles consigam me compreender. A diferença é que a rede social não tem cara, né? Então, a pessoa que está do outro lado, que vai consumir, que vai ler o que a gente publica, a gente não está vendo num primeiro momento o rosto da pessoa. Mas eu acho que, assim, ó, tu falou um negócio lá no início. Quando a gente faz o que a gente ama e quando a gente faz o que é de verdade, a gente acaba conseguindo achar uma linguagem simples e que as pessoas entendam que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. E esse é um dos meus propósitos desde o início. Era desmistificar a questão de que o dinheiro, de que o número é complicado, porque não é complicado. Ele pode ser completamente descomplicado. Há muito mais um mito de que aquilo é difícil. Eu acho que isso vem lá do nosso colégio, do pavor da matemática, que vai nos acompanhando. E também no propósito de fazer com que as pessoas percebam de que é o dinheiro que tem que trabalhar para mim e não eu que tenho que trabalhar para o dinheiro. E de que forma o dinheiro vai trabalhar para mim para que eu consiga fazer o que eu gosto. Então, todo mundo gosta de viajar, de ter umas horas de lazer, mas de que forma que eu vou conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para mim e eu consiga ter aqueles momentos que eu desejo, que eu planejo. E eu acho que quando a gente junta tudo isso, a linguagem acaba ficando fácil. Então, quando a gente consegue passar para as pessoas que, sim, realmente a gente gosta daquilo que está falando e realmente acredita naquilo, eu acho que a linguagem acaba ficando fácil de... Interessante. Lá atrás, né, na minha vida, um certo dia eu estava em dúvida, se eu sairia de um emprego ou não, tal. E aí, conversando, né, com uma das pessoas que eu tenho aí, que eu sigo, em relação ao meu lado espiritual, ela olhou para mim e falou assim, Diego, pataco é pataco. E aquilo eu olhei assim e falei, como assim pataco é pataco? Quanto que você precisa para pagar as suas dívidas, para você pagar o seu dia a dia e dormir tranquilo? X. O que você ganha hoje com a outra opção? Paga? Se paga, pataco é pataco, você está pagando. Ponto.
você tem que acordar para ser feliz. Agora, vai chegar um momento que já que você tem que pagar algumas coisas, você não tem condições, você vai acabar fazendo coisas que você não gosta. Mas seja frio, né? Eu preciso de X para sobreviver. Então, como que eu vou buscar esse dinheiro? E é muito isso. Antes da nossa live de hoje, a Vívia tá comigo aqui em casa, ou já tá aqui comigo na Uber, né? E a gente tava falando, ela tá com ideia de negócio. Eu disse, bom, vamos fazer contas, né? Quanto que você precisa? Para chegar a X, onde a gente vai buscar esse dinheiro? Vamos fazer contas. E aí, com base nisso, a gente vai ver os possíveis caminhos. E é muito isso, né? A matemática nos segue. Eu amo matemática. Inclusive, a minha amiga Adriana Galan tá aqui, fere matemática. Então, eu acho que é muito esse jogo, né? Chegou uma pergunta durante a semana, pareceu um programa de TV, né? Chegou uma pergunta durante a semana, mas veio uma pergunta durante a semana no Insta da Yuper, falando o seguinte para você, uma pergunta, né? Como que você enxerga mensurar um valor para o nosso lifestyle? Existe uma regra? Existe uma métrica? Não, eu acho que a gente tem como mensurar, mas eu acho que é uma mensuração muito subjetiva. Porque depende muito, é aquele conceito que a gente trabalha muito no marketing, que tu deve estar acostumado, que é a questão valor versus preço. Então, o valor de algo está muito mais relacionado à percepção que eu tenho de benefícios que aquilo me dá, versus o preço, que é realmente o valor monetário que eu vou gastar para adquirir algo. E eu acho que o valor do nosso lifestyle é muito individual, é muito subjetivo. Então, o valor do lifestyle da Fred é diferente do valor do lifestyle do Di, que é diferente de qualquer um de vocês. Então, o valor do nosso lifestyle está relacionado com aquilo que eu valorizo, com as minhas necessidades. Então, o próprio marketing explica por critérios de necessidades ou prioridades de compra das pessoas. A gente sabe que isso não existe mais, porque hoje um critério de necessidade também é algo subjetivo. Então, o que para mim pode ser uma necessidade primária, para o Di pode não ser também. E eu acho que o lifestyle é a mesma coisa. Então, cada um busca aquilo que vai fazer melhor de acordo com o seu lifestyle, vai buscar aquilo que vai fazer melhor para a sua saúde física ou mental. E eu acho que a gente não consegue padronizar isso, não consegue criar uma métrica para definir isso. Então, acho que é um valor bem subjetivo. Não que eu não consiga mensurar, mas eu não consigo criar uma fórmula de valor. Então, eu sei hoje que o meu lifestyle ele tem um valor bem alto, porque eu sei o quanto isso ajuda a me manter saudável em todos os sentidos. E eu acho que a pandemia veio para nos mostrar isso também, o quanto é importante a gente ser saudável para conseguir passar por tudo que a gente está passando e não enlouquecer, né, Di? Então, eu acho que o lifestyle ele é bem subjetivo. Então, para cada pessoa vai ter um valor diferente. Eu diria, né, que se a gente fosse pensar numa fórmula, o igual, né? A fórmula igual, ser feliz ou estar bem é igual, essa parte final, né? Agora, a construção da fórmula, cada um faz a sua. E não adianta a gente querer replicar, né? Porque o que é essencial para mim pode ser diferente para você, diferente para o outro. E a gente só precisa ter, pegando a frase do Biraci, a gente só precisa ter a conexão, né, os pés no chão, para conseguir criar essa fórmula e que te traga depois igual a paz, te traga igual a estar bem, a ficar bem. Gostei. Olha só. O importante é o resultado mesmo. Isso. Educação financeira é um papo que vem se popularizando diante desse atual cenário, né? Eu acho que a pandemia acabou nos reeducando ou buscando essa educação em si, né? Vemos uma adaptação forçada a novas formas de ganhar e investir, que cada dia mais e mais pessoas estão se interessando pelo assunto. Como você avalia essa popularização? Eu acho que é super válido, porque eu acho que a educação financeira nunca é demais, assim como qualquer forma de educação e conhecimento que a gente possa passar para as pessoas. Mas eu ainda acredito que toda essa forma de transmissão e a forma como é levado e conduzida essa questão da educação financeira, ela ainda tem que ser transformada um pouquinho. Porque hoje
a educação financeira ela é vista simplesmente como um conhecimento financeiro. Então, muitas vezes, as pessoas acham que eu tendo um conhecimento sobre juros, sobre inflação, sobre um empréstimo, sobre cálculo de prestação, eu já sou educada financeiramente. Mas, cada vez mais é perceptível que a educação financeira não é só isso. Aliás, eu ter um bom nível de conhecimento financeiro, ele não vai me garantir por si só que eu vá ter boas atitudes financeiras ou boas decisões financeiras. Então, eu ainda acredito que o governo, organizações, influenciadores, geradores de conteúdo, todo mundo ainda deveria trabalhar muito mais a questão da educação financeira num sentido mais amplo, num sentido comportamental. Então, buscar trazer para as pessoas a compreensão do porquê elas tomam as atitudes. E não simplesmente tentar passar um simples conteúdo, e sim mostrar para as pessoas que muitas vezes elas podem tomar uma decisão errada, não é porque elas não sabiam que deveria ser feito, e sim porque daqui a pouco elas têm algum problema muito maior que acaba influenciando em diferentes âmbitos da vida, sabe? Eu fiz uma live segunda e uma das perguntas foi: eu não consigo parar de comprar, que curso você acha que eu tenho que fazer, eu tenho que me reorganizar, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, gente, hoje o melhor terapia, Diego, terapia. Eu falei, da mesma forma que a terapia auxilia em questão de alimentação, exercícios, na questão da vida financeira é terapia, porque a gente sabe que, no fundo, todo mundo sabe o que deve ser feito. O problema é a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente sabe o que deve ser feito. E não joga a culpa na terapia depois, né? Você tem que estar aberto para a terapia, né? Não. Então, é muito, muito no sentido de a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente sabe que deve ser feito, que deve ser realizado. Te ouvindo agora, apareceu uma mensagem aqui que eu vou fazer questão de ler, que é da Cris Anan. Professor Diego, tive o prazer de ter uma palestra no Centro de Comunicação Social da Polícia Militar de São Paulo. Gratidão por toda a inspiração desde então. E aí eu vou só pedir licença para falar sobre isso, porque, Fred, eu falo isso muito dos meus alunos, uma das experiências mais mágicas da minha vida foi quando eu fui convidado para dar uma palestra com um monte de policial ali, eu estava seguro, né? Tava com um monte de policial armado ali, né? E eles ali aprendendo e me ensinando como eles têm uma equipe que fala com o jornalista da Globo, uma equipe diferente que fala com o jornalista da Record, uma equipe que fala no Twitter, que é diferente que fala no Insta, que é diferente que fala no Face. Uma verdadeira aula, porque eles sabem como falar, né? E, de repente, você que gosta disso, eu estava no meio de uma sala com um monte de televisores. Eu falava, eu quero ir na Estação da Sé agora. Eu clicava, eu ia na Sé e via o detalhe. Então, assim, o mundo tem infinitas possibilidades. E que bom saber que ela está aqui. Foi um bom momento que eu vivi, eu carrego isso, eu falo com os meus alunos. Se vocês estão em dúvida, não deixem, já que vocês estão na dúvida, aproveitem e busquem um estágio que vocês nunca imaginariam fazer. Por que não na Polícia Militar, na área de comunicação? Porque eles têm que fazer comunicação e passar tudo isso, né? Mas voltando aqui para a nossa live. Eu fui dar uma fuçada no seu Instagram e eu vi uma frase que eu achei bem interessante. Inclusive, gente, sigam, porque tem muita coisa legal nesse Instagram da Fred. E, ao mesmo tempo que eu achei interessante, ela é muito verdadeira. Porque você fala o seguinte, ó, muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de acompanhar a maioria. Você acredita que o contrário também pode acontecer? E eu te falo isso, já pegando gancho, que a gente vem aí acompanhando muito falando sobre criptomoedas, né? Você acredita que a criptomoeda e sua valorização e desvalorização dá para surfar nesta onda? Ou você tem que ser uma pessoa de fato que entende sobre esse segmento? Quando eu falo de investimentos, eu sempre gosto de trazer uma primeira observação antes de tudo. Fred, eu sou muito conservadora em relação a opções de investimentos. Então, eu tenho a minha parte do meu conhecimento técnico e versus eu vou ter sempre a minha opinião como Fred investidora.
que a gente vê hoje? Que grande parte dos movimentos no mercado financeiro, eles são explicados pelo efeito manada. Então, o efeito manada nada mais é do que uma explicação totalmente comportamental do porquê as pessoas acabam optando por investimento X versus Y. Muitas vezes é porque eles viram que o vizinho, o amigo ganhou dinheiro com aquilo e tá dando dinheiro, é o influenciador que ele segue que ganhou dinheiro com aquilo, e ele acaba indo num efeito manada, ou seja, ele acaba replicando um comportamento que ele viu que para os outros deu certo, no intuito de querer surfar na mesma onda. Mas o que acontece? Qualquer tipo de investimento é volátil. Então, o que me assusta muitas vezes é que as pessoas ainda acreditam num ganho fácil. E não conseguem enxergar que um ganho fácil não existe e que um ganho alto ele sempre vai estar atrelado a um risco. E as pessoas, elas gostam do ganho, mas elas têm muito mais medo do risco do que elas ficam satisfeitas com um possível ganho. E quando elas se deparam com perdas em qualquer tipo de investimento, aquilo acaba gerando um outro efeito manada, que é muitas vezes não esperar essa volatilidade do mercado, porque a gente sabe que numa tendência ele acaba estabilizando e acabam realmente perdendo dinheiro. Então, eu enxergo isso. Eu enxergo o movimento da maioria dos investimentos muito mais neste sentido do que em outro. E a criptomoeda, eu acho que segue muito isso. A criptomoeda, sim, ela está dando um retorno satisfatório para os investidores, principalmente dentro de um cenário hoje no Brasil que, com um juro muito baixo, a gente acaba não tendo opções de investimento que remunerem bem sem correr o risco. Então, as pessoas sabem que ou elas deixam o dinheiro de forma líquida ou de forma a ter uma segurança, mas sem ganhar muito, ou elas acabam tendo que correr risco. O que é o meu receio ainda com criptomoedas? Eu acho que ainda é um mercado pouco regulamentado e a gente não tem lastros, a gente não tem, a gente não sabe para onde o dinheiro vai, a gente não sabe quem controla a liquidez. Na verdade, não tem controle, porque a criptomoeda é um tipo de investimento que surgiu em consequência dessa transformação digital que o mundo viveu e continua vivendo, e é um investimento globalizado. Então, o cara no Brasil, o cara da China consegue investir numa criptomoeda sem burocracia e tem acesso àquilo. Mas e quem me dá a segurança? Onde é que está o lastro disso? Então, esses pontos, pelo fato do meu perfil ser muito conservadora, acabam não me atraindo para esse tipo de investimento. Mas, sim, ele é uma opção de investimento. Historicamente, é um dos investimentos que mais está remunerando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem um investimento que está remunerando bem, a gente também começa a ter risco, a gente começa a ter o próprio risco da instituição financeira. Então, quantos escândalos que a gente viu de instituições financeiras envolvendo criptomoedas, a gente tem que cuidar com pirâmide financeira. Então, pirâmide financeira é algo que faz parte da sociedade e quando se tem um ativo, um investimento assim, acaba retornando isso. Então, eu sempre digo para as pessoas, tenham precaução e investiguem bem onde vocês estão colocando o dinheiro antes de colocar o dinheiro. Não é porque o amigo, o vizinho está ganhando dinheiro que aquilo realmente é algo confiável e não vai render eternamente, né? Não existe nada que todo mundo vai chegar e vai ficar investindo e o negócio renda eternamente. A gente sempre vai ter um risco atrelado a qualquer operação. É até engraçado falar isso como publicitário, né? Mas não podemos simplesmente acreditar em todas as propagandas, né? A gente tem que vasculhar para ver o quanto que aquilo é verdade, o quanto é real, porque o publicitário, ele consegue falar que a dor de dente é ótima. Bora ter dor de dente, né? Depende do texto, da forma que vai falar. Então a gente tem que saber o que está por trás daquilo. E é engraçado que várias pessoas me procuram para falar sobre criptomoeda. Aí eu falo assim, olha, não entendo,
Neste momento, eu aconselho você procurar outra pessoa, mas vamos pela conta lógica, né? Quem você conhece, mas fulano de tal está ganhando bastante dinheiro. Eu falei, tá mesmo? Né? Como é que é isso? Só que aí eu trago uma reflexão, né? Essa semana mesmo, eu fiquei quase 3 horas conversando com um ex-aluno, o João Paulo. Você deve conhecê-lo ainda, tá? Muita gente do bem. JP Capio. Ele está falando sobre várias coisas que ele não só aprendeu, que ele aprendeu fora de sala de aula. E o quanto que ele, se planejando, né, ainda mais nesse momento, né, ele está conseguindo mirar e fazer um planejamento para ter uma renda bacana, não só agora, como lá na frente também. Que é a ideia dos cursos online, um funil de venda, de construção e tal. Então eu trago, né, a reflexão que do mesmo jeito que mesmo ele formado, né, numa instituição tal, de renome e tal, ele buscou outros conhecimentos. Então a gente tem oportunidades para crescer sim. O próprio governo federal, ele lançou essa semana mais de 250 cursos online ligados ao digital. Então assim, saia de frente da TV, vendo coisas que não devem, largue o celular vendo coisas que não devem, que te deixa para baixo, e vá se matricular neste curso online gratuito que tem, né? Vai entender sobre essas possibilidades, porque existem caminhos. Ao invés de você surfar, meu amigo está ganhando dinheiro, eu também vou ganhar. Não, vamos ver se está ganhando mesmo e simplesmente medir quais são os riscos, né? Como que a gente pode, né, ter ideia, como que a gente pode viabilizar isso. Eu acho que essa é a grande sacada. Ó, que bom, recentemente eu estou em contato com uma pessoa do Spray Cabuloso, acabou de entrar aqui. Projeto muito bacana, Fred. Você vai curtir bastante esse projeto. Seja bem-vindo. Débora está presente no e-book. Bom, muita galera. E aí eu vi outra frase sua no seu Instagram, que é bom que a gente vê, né? A gente lê e pá, né? Acorda. Você fala o seguinte: muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo. Como é que podemos aprender a gastar dinheiro de forma inteligente? Falamos aqui para um público diverso, desde empreendedores que vão participar do nosso curso, da participação da Yuper, né? O nosso curso de mentoria da Yuper, que você sabe muito bem. Está lindo, maravilhoso. Quanto investidores. Tem uma regra de ouro para eleger a melhor forma de gastar o dinheiro? Ganhar, a gente já viu que cada um tem que buscar a sua forma, né? Assim, a regra básica, né, é não gastar mais do que eu ganho. Isso eu acho que é a primeira regra, não gastar mais do que eu ganho. Segunda regra, eu conseguir enxergar o que eu estou gastando. Então, muitas vezes, principalmente o micro e pequeno empreendedor, ele acaba não tendo um controle do dinheiro que está saindo. E por mais que ele tenha feito uma venda, teve um aumento de venda histórico, no final do mês ele está com saldo negativo e muitas vezes ele acaba não entendendo como ele gastou tanto. Então, primeiro, não gastar mais do que eu ganho. Segundo, ter conhecimento sobre os meus gastos. Terceiro, conseguir enxergar o que é gasto essencial, tanto para minha empresa quanto para minha vida. Gasto essencial entra alimentação, transporte, aluguel, condomínio, que são aqueles valores que realmente eu não vou tirar da minha vida. Então, eu vou ter esses gastos essenciais, eu não consigo zerar eles, mas em alguns casos eu sei onde eu posso economizar. E também eu saber o meu gasto não essencial. E muitas vezes eu digo assim, eu jamais vou ser a consultora que vou olhar para vocês e vou dizer, não viajem, não tomem uma cerveja, não tomem um vinho no final de semana. Até porque eu acho que é isso que faz a gente manter o nosso lifestyle que a gente estava trazendo antes. Mas eu acho que eu ter noção do que eu estou gastando e ter noção de onde eu consigo economizar, aumentar ou diminuir é o segredo. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, o que acaba gerando uma falta de controle financeiro. Então, eu sei, por exemplo, um mês eu não ganhei um dinheiro que eu esperava. Então, acabou não vindo os extras, acabei ganhando um básico. O que eu sei? Automaticamente eu vou ter que cortar um pouquinho da minha teleentrega, cortar um pouquinho do vinho, cortar um pouquinho de uma comida que eu gostaria de comer. Então, ter esse controle é essencial. E dentro de uma empresa, eu acho que é a mesma coisa. Então,
Eu conhecer os meus fornecedores, eu saber, eu não depender somente de um fornecedor, eu ter outras opções para saber onde eu posso economizar, eu saber exatamente quanto eu gasto com mídia, com comunicação na minha empresa, que hoje é um gasto que a gente sabe que é extremamente importante, mas também eu preciso ter um gasto inteligente nesse sentido. Então, daqui a pouco, muitas vezes, a empresa está gastando lá 20 mil com isso e não está tendo resultados satisfatórios. Então, acho que a gente ter esse conhecimento acaba indiretamente também gerando uma noção de controle sobre os nossos gastos. Então, eu consigo mapear e consigo saber o que eu posso reduzir ou não, ou o que eu posso gastar da melhor maneira aquele dinheiro que já está saindo do meu caixa. Você falou uma coisa interessante aí, né? Que é a questão do investir e gastar, né? Isso sempre existiu. Só que chega uma hora que a gente se empolga tanto, né? Eu não preciso tomar numa mesa antes de bar, né? Eu não preciso tomar 30 cervejas. Eu não preciso tomar 30 garrafas de vinho. Eu posso tomar uma boa garrafa de vinho, né? Eu acho que esse é o jogo. E ainda mais nesse momento que a gente está passando, eu acho que todos, independente de classe social, independente de gênero, raça, tal, é o momento de olhar mesmo, né? Como que estão os meus gastos? Mas principalmente, Frederico, apesar da live ser falando de parte financeira tal, é como que eu estou controlando a minha vida, como é que eu estou me controlando para o famoso lifestyle, né? E uma coisa muito legal, você não vai falar, deixe de tomar seu vinho, deixe de tomar sua cerveja. Não tome, beba, né? Agora, tenha moderação para que a gente consiga, no final, saber e ter essa noção de quanto que a gente está gastando. E quando a gente tem essa noção, não vira gasto, né? Vira um investimento. E até o investimento em nós mesmos. Eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho uma premissa na minha cabeça que eu quero dormir sem dívida, né? Então, assim, eu me controlo tal. E eu tenho lá X que se eu tiver que ajudar amanhã, eu vou ajudar alguém. E quando eu não tenho esse X, eu falo, eu tenho que buscar esse dinheiro, né? Afinal, pataco é pataco, eu tenho que buscar esse pataco em algum lugar para ajudar essa pessoa que está precisando. Agora, se eu tirei da minha garrafa de vinho, poxa, eu posso substituir por outro vinho de uma qualidade menor, ou eu posso, naquele momento, ficar sem tomar o vinho. Eu acho que esse é o jogo, que a gente não pode extrapolar. E é essa extrapolação que acaba nos prejudicando. Quando a gente vê, tô sem dinheiro, poxa, eu tenho dinheiro para pagar a luz hoje, não tenho dinheiro para pagar a água, não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Então, vamos, antes de virar uma bola de neve, né? Bora então parar, fazer a planilhinha e saber que a gente pode comprar, porra, isso aqui, eu não vou deixar de fazer tal coisa. Não, mas talvez seja importante deixar de fazer essa tal coisa agora, né? Porque esses X reais, por mínimo que seja, a gente pode pagar determinada coisa, evitando que isso aumente. Então, é um verdadeiro jogo de xadrez. E a gente vai montando. E isso acaba interferindo desde contas altíssimas, como contas baixas, né? Porque a gente está falando de gasto, a gente está falando do nosso dia a dia. E lógico que a gente vai ter o gasto, né, para que a gente se sinta bem. Porque também só trabalhar e não ter o prazer. Eu tenho uma amiga que fala bem assim, Diego, eu não deixo de pedir pizza na sexta-feira. É o dia que eu como pizza com meu marido. Eu falei, parabéns, peça mesmo. Porra, mas hoje eu não vou conseguir pedir a pizza. Porque o dinheiro da pizza, eu comprei tal coisa para amanhã, para o almoço. Eu disse, poxa, legal, curto o almoço amanhã com ele. Não deu essa semana para pizza e o almoço. Então, é esse equilíbrio que a gente está fazendo. Porque, ou não, está difícil imaginar o que vem amanhã. E aí a gente tem a oportunidade que a gente vê tantas pessoas se reinventando, né? Advogadas vendendo brigadeiro, um ajudando o outro com desde uma limpeza de casa, né? Até podendo bordar alguma coisa para você. Eu tenho a sorte de ter várias pessoas ao meu lado que a gente vem se reinventando e um vai ajudando o outro. E uma palestra que eu vi essa semana, que casa com isso daqui, foi do Carlos Torres, que foi perfeita também, onde ele falou sobre a permuta é dinheiro, né? A gente pode, a gente tem algo que a gente pode fazer pelo outro e o outro vai conseguir aproveitar deste momento em uma troca. Não é você fazendo o favor, é uma troca. Eu acho que esse momento de pandemia trouxe isso pra gente, que é muito legal. Olha, eu tenho que agradecer a Vânia, que está aqui, o Takashi, que bom você aqui, a Miriam. Nossa, tem muita gente legal.
E aí uma pergunta muito rápida para você e direta, Fred, pediram para fazer para você. Cartão de crédito, herói ou vilão nesse momento? Herói. O crédito, ele não é ruim. Eu sempre digo isso. O crédito não é ruim. O crédito, se não fosse o crédito, a gente não teria desenvolvimento econômico. Se não fosse o crédito, a maioria das pessoas não teria acesso a muitas coisas que elas têm hoje. O problema do crédito é que a maioria das pessoas não sabem usar ele. E ele acaba incentivando a aqueles gatilhos comportamentais que nos levam a decisões erradas. Então, uma compra compulsiva, uma compra desnecessária, sim. Nesse caso, o cartão ele acaba sendo o vilão. Ou eu acabo usando o cartão como desculpa para justificar uma atitude errada que eu tive. Mas o cartão, para mim, ele é sempre herói. Eu acho que não só o cartão, mas o crédito, ele é o herói da sociedade. Eu acho que foi um dos principais instrumentos que surgiram dentro da lógica financeira e que deram oportunidades para empresas crescerem, empresas serem abertas, pessoas terem imóveis, pessoas terem automóveis. Então, eu gosto sempre de olhar as coisas pelo lado positivo. Não excluindo o lado negativo, que ele muitas vezes acaba sendo o instrumento para as pessoas tomarem decisões erradas. Mas daí eu prefiro olhar o cartão muito mais como a desculpa que as pessoas acabam dando por tomar decisões erradas. Mas não quer dizer que o cartão incentivou a Fred a comprar mais do que ela deveria num mês. Não. O que incentivou a Fred a comprar mais do que ela deveria são características pessoais da Fred. Muitas vezes é algum problema psicológico que a Fred está passando. Então, quando a gente começa a estudar essa psicologia do indivíduo, a gente começa a entender que, por exemplo, pessoas que tiveram uma perda, por exemplo, a morte de alguém, que tiveram alguma separação, são algumas razões para o endividamento das pessoas. Então, o cartão ele acaba sendo muitas vezes o meio para que isso ocorra. Mas eu sou muito fã da lógica do crédito bom. A gente tem um crédito ruim, crédito bom versus crédito ruim, mas de forma geral o crédito ele é bom e ele muito mais ajuda as pessoas, a sociedade e as organizações do que prejudica. Foi muito legal fazer essa pergunta para você, porque eu acredito que muitos imaginavam que você ia falar vilão, tá? Inclusive aqui na Uber, achavam que você ia falar vilão. E é muito bacana, porque na hora todo mundo começou a falar a verdade, bater palmas, isso mesmo, adorei e tal, né? E aí a gente entende que o ter o crédito, na verdade, está muito atrelado ao controle seu financeiro, né? Que para que você continue tendo esse crédito. E também que atrela emocional. E aí tem uma coisa que a gente tem que pensar, né, Fred? Neste momento que a gente está vivendo, a busca por terapia, a busca para se autoconhecer, as pessoas assumindo o preciso de ajuda vem aumentando, né? Então, eu acho que as pessoas estão reaprendendo várias coisas, inclusive o valor do que se gasta, como se gastar, o porquê gastar aquilo e ver aquilo como investimento, né? Porque, de uma maneira geral, né, se a gente pensar friamente, se nós estávamos em formato beta antes da pandemia, em construção, a gente continua em construção, né? Só que a gente não pode se entregar e se chicotear, né? Eu acho que o segredo agora é conseguir driblar tudo isso, mas aprender, ter coragem e aprender a passar por tudo isso. E isso é muito legal quando a gente vê na sua fala, de você falar, eu gosto do crédito, né? É herói, concordo. E tudo depende da peça entre cadeira e computador, né? Ou entre celular e dedo, né? Como é que eu vou gastar? Como tudo. Eu recordo que no início da pandemia, lá no mês no início da pandemia, que louco falar isso, lá um ano, né? Em março, abril, no ano passado, na madrugada, sempre os produtos que foram vendidos na madrugada era joia, gado e fé. Eram os 3 produtos mais vendidos na madrugada. Há um ano, o produto mais vendido na madrugada foram sapatos femininos. Eu falava, meu Deus, o povo tá comprando sapato feminino pra quê? Pra ficar dentro de casa, pra lá e pra cá. E aí, tá atrelado ao emocional, ao comportamento. Porra, eu quero um sapato feminino pra quando esse negócio ficar bem, eu poder sair de sapato novo, né? Eu prefiro entender por este lado.
Porque para a gente não ficar nem chicoteando e nem se chicoteando, né? Que não é pode ser considerado uma válvula, não sei, mas é um ato que as pessoas acabam também buscando para acreditar que dias melhores virão, porque senão a gente surta, né? E está muito atrelado a isso. E aí, Fred, tem uma pergunta para a gente poder caminhar para os nossos minutos finais, que pena, que é o seguinte, né? A live está riquíssima em conteúdo. Sigam o Fred, ela tem dicas maravilhosas. Depois chamem ela no privado. E vem novidades por aí, vem novidades. Isso. Vem novidades, também coisa boa por aí. Isso é bom, vem. Né? Eu queria que você nos deixasse um pensamento sobre esse cenário atual, tá? Para o microempreendedor, esse é o momento do quê? Como é que você está enxergando isso? Qual que seria o recado da Fred para o microempreendedor e para as pessoas que estão nos assistindo, que estão com aquela ideia na cabeça, será que eu coloco em prática? Não? Por onde começar? E aí? Eu acho que o cenário atual, ele trouxe uma palavra que o Di já falou, que é a reinvenção. Então, acho que esses últimos 12 meses foram de reinvenção da gente como pessoa, como indivíduo e também a gente como micro e pequeno empreendedor e até grandes organizações. Então, a gente teve que se reinventar para se adaptar ao que estava acontecendo, ao que está acontecendo. Então, quem ainda não se reinventou e quem ainda está esperando voltar o normal para reestruturar a empresa, não faz isso, gente. Vocês já perderam 1 ano de tempo. Vocês têm que se reinventar, até porque quando tudo voltar ao normal, não vai mais ser normal. A gente vai ter muita coisa dessa época de pandemia que veio para ficar. Vai ter muita coisa que vai ter que ser readaptado e que vai ficar para sempre na nossa vida. A pandemia veio para trazer uma série de lições para a gente como indivíduo e para a gente também como micro e pequeno empreendedor. Então, acho que é reinvenção. E a segunda palavra que eu trago é enxergar oportunidade. Então, por mais que a gente esteja no momento de crise, a gente tem oportunidades. Então, se eu pesquisar, tem cases lindíssimos de pessoas que começaram a empreender durante a pandemia e deram certo. Mas porque aquelas pessoas acreditaram e enxergaram oportunidade dentro desse cenário que está acontecendo. Então, eu tento sempre ser otimista, tento sempre olhar as coisas, buscando entender o que eu posso levar de bom, o que de bom está acontecendo. Antes de reclamar de alguma coisa, eu penso, não vou reclamar, tem pessoas que estão bem piores do que eu. E eu acho que como empreendedor tem que ser a mesma coisa. Eu não posso ficar sentado esperando que o mundo vá se dirigir para um cenário ideal para os meus negócios, para que assim eu comece a faturar de novo. Então, ou eu entro dentro da lógica de reinvenção, me transformo o meu negócio e tento enxergar as oportunidades. Então, o consumidor mudou nos últimos 12 meses. E com essa mudança do consumidor, o que eu posso criar, o que eu posso fazer para atingir esse novo consumidor? E sim, eu sempre vou ter um consumidor. A moeda, ela continua girando, a economia, ela está girando de forma diferente, está girando num volume menor do que antes, mas eu continuo tendo oportunidades. Eu acho que esse teu projeto, né, que é riquíssimo, lindíssimo, das mentorias que o João está participando, eu acho que ele vem para trazer isso. Ele vem para auxiliar as pessoas a encontrarem essas oportunidades. Então, o que eu posso fazer para me reinventar? O que eu posso fazer para ser criativo, para me adaptar ao que está acontecendo e continuar fazendo a roda girar, que é o que a gente precisa fazer. Você sabe que quando eu ouço falar do projeto, eu me seguro para não me emocionar, tá? Porque por dentro eu imagino. Estou emocionado com esse projeto, porque esse projeto, quando veio a ideia, né, do cara me procurando, o pintor me procurando, né, Diego, quanto você quer para me divulgar? E eu falei, oxe, divulgar como, né? Não, porque eu pinto, tá? Eu queria que você me divulgasse. Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer para você? Pinta meu escritório. E ele veio pintar, ele achou que era uma permuta. E no final eu paguei para ele, assim, porra, mas, né, você vai pagar? Eu falei, lógico, vou pagar pelo seu serviço. Mas eu vou divulgar, não se preocupa. E aí nasceu o projeto. E aí eu procurei as pessoas, tal, não teve uma pessoa que não falou não. E o legal, né, Frederico, várias outras pessoas, vendo esse projeto, começaram a mandar mensagem. Diego, você não quer fazer isso na área de vendas?
Você não quer fazer isso para marketing? Você não quer fazer isso? Pode contar comigo. Pessoas espalhadas pelo Brasil todo, foi muito legal. Então, nessa hora é bom você ter construído uma carreira com pessoas legais que acreditam em você. O projeto, depois do dia 24, pegando a deixa. Dia 24 vai ser a realização da primeira aula, né, do curso em si. É um projeto que a gente já tem a possibilidade de levar para 1.000 pessoas ao longo do ano, porque a gente acredita que é uma reinvenção, né? E dia após dia a gente vai aprendendo. E o mais bacana, o quanto as pessoas estão assim comprometidas, estão integradas, né? E querem fazer a coisa dar certo. Dinheiro é bom, é ótimo. Mas no momento agora a gente quer fazer com que as pessoas ganhem, com que as pessoas possam dormir tranquilas, que vai ter o seu dinheiro do aluguel, o seu dinheiro da água, da luz, e sem se preocupar. Por quê? Amanhã pode voltar, mas daqui uma semana pode parar tudo de novo. A gente ainda não sabe para onde vai. Então vamos usar o digital a nosso favor para conseguir andar com isso. Então, obrigado por ter falado. Como você vê aí, só tem pessoas do bem, final botar aí com a gente também. Eu quero aproveitar esse nosso final para falar para vocês que as lives ficam salvas no site da Uper, uper.com.br. A gente sabe que a gente está vivendo ainda um momento incerto, mas a gente prefere fazer deste momento de reflexões e que a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Durante a semana, né, eu não falo mais que eu perdi. Algumas pessoas tiveram o seu papel cumprido e se foram, um dia a gente vai se reencontrar, mas eu sempre as encontro nos meus pensamentos, está muito bom. Pessoas próximas de infância, pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, e eu tinha duas escolhas, chorar ou acreditar que vem coisa boa por aí. E eu estou acreditando que vem coisa boa por aí sim, porque eu acredito nisso, nessa troca. Então, se vocês estão passando pela mesma situação que eu, é o momento de orar para que as pessoas façam uma boa passagem, porque elas tiveram seu papel cumprido, ponto, né? E a gente que está, bora fazer o melhor. E nós estamos tendo a chance, sim, de fazer o melhor um para o outro, né? Estar aqui uma hora conversando é porque a gente quer, sim, que o outro acredite que vem coisa boa por aí. E eu acredito muito nisso. Eu aproveito para desejar uma boa Páscoa para todos, né, aqui presentes. Faço o dia de hoje, o dia de amanhã, momento mágico para vocês. O projeto continua. A gente está na live 7, são 10 lives. A live 8, 9, 10 tem muita coisa legal por aí. Vai ser lindo o projeto, o final do projeto. E vai ter continuidade em si. Depois vocês vão saber nos detalhes. Fred, muito obrigado de coração. Muito obrigado pela presença de todos que estavam aqui. Tá? Camila, Lima, saudades de você. Thaís, Takashi, Finamon, Jamília. Olha quanta gente boa, gente. Luiz e Barros, olha, muita gente boa do bem aqui. Que bom ter todos vocês aqui. E aí a gente vai levando a vida, né? A vida que a gente leva, que é isso que é bom. Bora fazer o bem, colher o bem, plantar o bem para colher o bem. E obrigado demais por aceitar o convite, ok? Obrigada, meu amor. Eu que agradeço muito. Sabe que tu é um anjo na minha vida, muito mais do que um amigo. E só aqueceu mais ainda meu coração, começar o dia assim. E eu espero você no final de abril, de março, se Deus quiser. Seu aniversário aqui na Bahia com muito axé. Se Deus quiser. Vocês. Bom beijo. sábado e boa Páscoa para todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.